Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast da Tica. Eu sou a Tica, especialista em topo de bolo, e hoje no nosso podcast de número 152 nós vamos estar falando sobre o seguinte assunto. Qual é a melhor impressora para estar fazendo topo de bolo? E aí, você sabe desse assunto? Manja essa informação ou ainda está com dúvida em saber qual é a impressora que você vai estar comprando aí para estar fazendo os seus topos de bolo na sua casa, se esse for o seu investimento de inicial? Realmente. Bora lá, estamos ao vivo para as 3 plataformas, sejam todos bem-vindos. Quero saber da onde você está falando comigo. Me fale de que lugar desse lindo Brasil você fala comigo. Bora lá que hoje tem bastante assunto. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Qual que é o objetivo, então, tá, da nossa live? Qual que é a ideia central do nosso podcast de hoje? A gente tá ajudando aqui você com estratégias para você conseguindo ter a sua renda extra aí na sua casa, sem você sair de casa, para você fazer os seus topos de bolo do zero e conseguir aumentar a sua renda familiar, viver de topo de bolo, ou você pode estar fazendo também, tendo esse complemento da sua renda, trabalhando com isso. Então essa é a ideia principal que a gente traz aqui nas nossas lives, nos nossos podcasts fixos, né, de terça e quinta-feira. E é isso que a gente quer estar trazendo para você aqui nessa data de hoje, tá bom? Então, é isso, a ideia central, trazendo para vocês estratégias para fazer com que você consiga estar tendo a sua renda extra aí na sua casa, trabalhando com topo de bolo. Tica, mas por que impressora? Tica, eu tô começando agora, eu quero começar do zero, eu já tenho que começar com a impressora? Não, você não precisa começar. Para você que está começando agora, você que está começando a fazer topos de bolo agora, você não precisa de uma impressora para você começar a fazer seus topos de bolo. Até foi um questionamento de uma pessoa aqui quando a gente estava na semana gratuita Topos de Bolo Criativos da Tica. Aquela semana gratuita que de vez em quando eu libero para vocês, lembra? Então, uma pessoa me questionou justamente esse assunto. Falou assim, Tica, mas eu quero saber como que faz topo de bolo sem impressora. Bom, eu posso falar para vocês o seguinte. Existem 2 cenários, tá? Eu tenho até aqui um post. Deixa eu ver em que pasta que tá. Que lá ia ser muito bom, mas agora eu não achei aqui nela. Mas eu vou achar. Bem-vinda, Grazi. Bem-vinda, Dali, Lele, Renata, Rosângela. Dá um oi pra mim. Quem mais está comigo? Então, existe uma possibilidade de você fazer o seguinte. Eu não tenho, Tica, eu não tenho impressora. Como eu faço um topo de bolo sem impressora? É impossível fazer um topo de bolo sem impressora? Ai, gente, tá difícil hoje, hein? Hoje a garganta tá arranhando de uma tal maneira. Gente, não é impossível você fazer um topo de bolo sem impressora, tá? Você consegue, principalmente, por exemplo, fazer. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu fui no aniversário da minha avó. Bem-vinda, Selma! E no lugar onde eu não tinha impressora e já tava em cima da hora, não ia dar tempo de correr atrás de impressora e eu queria fazer um topo de bolo e Vamos fazer um topo de bolo. Eu fiz a letra M, rabisquei na mão a letra M e fiz um topo de bolo em camadas com a letra M. Dá pra fazer? Dá. Ficou perfeito? Não. Não vou mentir pra você. Por que eu vou mentir pra você? Ficou perfeito? Não. Foi o que eu consegui fazer sem impressora. Tá? Eu acho assim, a partir do momento com que você fala, Tica, eu quero aprender a fazer um topo de bolo sem impressora, é isso que você vai conseguir. Trabalhos com um nível de acabamento que não vai ser tão legal. E eu não sei se é isso que você quer para os seus clientes. É isso que você quer entregar para os seus clientes? Uma coisa sem acabamento? Uma coisa com nível de detalhamento não muito bom? Eu acredito que você não quer fazer isso para eles. Por quê? Se você entrega, independente se você, vamos supor que você seja confeiteira, você não quer comprar uma impressora agora, não tem problema.
Você não precisa comprar uma impressora agora. Mas existe uma maneira de você fazer isso sem ter a impressora na sua casa, que é justamente a possibilidade de você terceirizar essa impressão. Tica, como assim terceirizar essa impressão? Bom, calma aí, gente, que hoje tem que ser devagar, tá? A partir do momento com que você começa a fazer o topo de bolo, você vai entender que você precisa imprimir pelo menos o molde. Existem duas coisas diferentes. Existe topo de bolo que eu não uso impressora. Eu tenho impressora e tenho a máquina de corte na minha casa, tá? Então, assim, na verdade, eu tenho 2 impressoras e 2 máquinas de corte. Eu utilizo em todos os meus topos de bolo a minha impressora? Não, porque quando eu tenho máquina de corte, eu não preciso imprimir o molde. Entendeu? Então, o que eu faço? Quando eu tenho máquina de corte, o que eu preciso fazer, Tica? Quando você tem máquina de corte, você só vai imprimir os elementos impressos. Por exemplo, eu vou fazer um topo de bolo do Mickey. Você vai imprimir o Mickey. O resto você só vai cortar. Entendeu? É isso, essa é a ideia. Bem-vinda, Petit. Bem-vinda, Marlene. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Sica. Essa é a ideia. Por exemplo, você não tem base de corte. Você não tem máquina de corte. Você precisa de uma impressora. Ou você pode terceirizar ela. Por exemplo, você vai numa gráfica e imprime seu molde e os seus elementos impressos. Se você tiver um Mickey, um Pateta, uma Frozen da vida, depende do tempo que você vai fazer. Agora, Tica, eu vou fazer um topo de bolo só o nome da pessoa. Não tenho máquina de corte? Você precisa imprimir o molde. Nem que seja esse nome, você vai fazer ele em camadas, você vai fazer esse nome em 3D, você precisa imprimir esse molde. Joia? Ótimo. Tica, não tenho impressora, mas tenho máquina de corte, quero fazer só o nome. Não precisa. Você consegue estar fazendo o seu molde já direto na sua silhuete. Por isso que eu falo assim, quando você tem a possibilidade de escolher, Tica, só tem dinheiro para comprar um. Ou máquina de corte ou impressora. O que você sugere? Máquina de corte. Mas os elementos impressos é pouco que você vai imprimir. Entendeu? Isso daí você consegue em uma folha mandar numa gráfica e mandar fazer a impressão na gráfica. E na gráfica você consegue mandar lá na gráfica e você consegue estar fazendo a sua impressão somente daquela parte que você vai imprimir. Compreende? Compreendeu? Então vamos desenhar, porque eu gosto de desenhar. Eu sou doida por desenho, então vamos desenhar. Pra gente entender certinho esse esquema aqui. Eu quero mostrar isso pra vocês na prática, tá? Deixa eu só abrir meu programa aqui, que eu preciso mostrar isso em forma de gráfico. Combinado? Fala pra mim, quem tá comigo aí no Facebook? Dá um oi pra mim no Facebook. Vamos desenhar que eu quero explicar isso aqui na prática, tá? Fala pra mim quem tá comigo aí no Facebook. Me dá um oi. Vamos lá? Deixa eu só ligar aqui o meu... Deixa eu só ligar o meu arquivo e eu vou mostrar pra você na prática isso, como que a gente vai resolver isso daí, tá bom? Então vamos lá, ó, primeira coisa que a gente vai colocar aqui nesse quadro, que a gente vai desenhar aqui pra você agora, um cenário que você não tem impressora, tá bom? Um cenário que você não tem impressora. E depois eu vou falar para você o cenário quando você tem impressora e o que você precisa fazer para você estar utilizando, qual é a ferramenta, qual que é o programa que você vai estar usando para você fazer seu topo de bolo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com você agora, tá? Vou mostrar aqui
vou ficar pequitinha. Tá bom? Vou ficar pequenininha aqui do lado. Tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Cenário. Tá? Cenário. Quando você tem... Vou colocar aqui máquina de corte. Tá? Esse é o cenário quando você tem uma máquina de corte. Ó. Tá bom? Cenário quando você tem uma máquina de corte. É isso que a gente precisa resolver isso aqui agora. Então, bom, eu sou a Tica, tenho máquina de corte. Quero saber o seguinte. Eu preciso fazer um topo de bolo com um nome. Tá? O meu topo de bolo aqui vai ser só com o nome. Ó, essa é a minha vontade. Eu quero tanto fazer um topo de bolo só com um nome em camadas, lindo, bonitinho. Tudo bem? Bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo. Quem mais está comigo no Facebook? Dá um oi aí pra mim. Estamos com 266 pessoas no Facebook. 278, na verdade. Bem-vindo pra vocês, tá? 303, passou, tá subindo, bora lá. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Preciso de topo de bolo com o nome, tá? Vou colocar lá, vou fazer um nome lá, Tica. Mas eu não tenho impressora. Eu só tenho máquina de corte. O que você vai fazer? Tica, eu preciso comprar uma máquina de corte? Eu preciso comprar uma impressora? Ó, vou fazer um topo de bolo do nome. Aí a pergunta que você vai fazer pra mim, Tica, preciso comprar? Preciso. Vamos lá no final. Comprar impressora? Tá? Essa é a pergunta que você vai fazer. Preciso comprar impressora? Ó, vamos fazer um negócio bem bonitinho, porque a gente precisa fazer com que você enxergue isso aqui, ó. Tá? Ó, aqui. Vamos agrupar essa galera. Cadê? Vamos colocar só uma corzinha aqui para você identificar, tá bom? Certo? Vamos lá. Ó. Cenário que tem máquina de corte. Eu quero fazer um topo de bolo só com o nome. Eu preciso de impressora? Tica, preciso de impressora? Quero ver se vocês estão ligados aí. Já falamos sobre isso. Preciso de impressora? Sim ou não? Vamos só diminuir aqui para você entender, tá? Preciso de impressora? Não. Você não precisa de impressora. Por quê? Você só vai precisar de impressora quando você tiver elementos impressos. Entendeu? Ali, Aline. A Aline tá ligada. Bem-vinda, Aline. Você só precisa de impressora quando você tiver elementos impressos, tá bom? É só isso, mais nada. Então, quando que você vai precisar de impressora? Ó, quando que você vai precisar de impressora? Vou colocar aqui. Vamos virar aqui. Credo, que coisa feia. Quando que você vai precisar de impressora? Eu vou colocar aqui um sim, ó. Quando você for imprimir um personagem. Ó. Quando for imprimir um personagem. Quando tiver um personagem. Vamos colocar aqui uma Frozen da vida, tá? Tudo bem? Ó,
tiver um personagem, uma Frozen, um Pateta, um Mickey, qualquer coisa aí que tiver o seu tema do seu topo de bolo for temático, você precisa sim imprimir o seu personagem. Ah, tá, então beleza. Então, Tica, eu entendi, tá? Tica, eu entendi com relação a esse cenário que a gente tá falando aqui, para você começar do zero, tá? Eu tenho que ter uma máquina de corte. Quando eu tenho máquina de corte, eu só vou precisar de impressora quando eu tiver que imprimir um personagem. Pronto e resolvido aqui, ó. Quando tiver que imprimir um personagem. Agora, eu vou criar um outro aqui. A gente vai fazer um outro tipo de cenário. Nesse outro cenário aqui, eu vou colocar quando você não tem... Quando você não tem impressora. Quando você não tem máquina de corte. Máquina de corte. Certo? Quando você não tem de máquina de corte. O que a gente vai fazer aqui? Tica, eu não tenho uma máquina de corte, mas eu quero fazer um topo de bolo. Eu quero fazer um topo de bolo. Oi, Leilo, bem-vinda, bem-vindo. Lélio, bem-vindo, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Cenário, quando você não tem máquina de corte, tá? Para você fazer o seu topo de bolo. Você quer lá fazer um topo de bolo somente com o nome, tá? Você não tem máquina de corte. Você precisa comprar uma impressora. Eu vou nem tirar essa palavra comprar aqui. Eu vou colocar preciso de impressora, tá? Ó. Preciso de impressora. Se você não tem máquina de corte, você precisa de impressora. Eu vou até tirar a palavra aqui, ó. Sim. Não tem uma alternativa. Por quê? Porque para você fazer qualquer coisa, você vai precisar fazer um molde, tá? Então, aqui você precisa fazer um molde de tudo que você vai fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Você precisa fazer os moldes. Mas, Tica, no meu topo de bolo é só nome. É só nome, não tem elemento impresso. É só nome. Aqui agora, o que eu faço? Não tem problema. Você vai continuar precisando fazer o molde. Mesmo que depois você joga fora esse molde. Mas você precisa de uma impressora. Agora, qual que vai ser o cenário quando você não tem impressora? Tica, o que eu faço? Eu preciso fazer um molde, mas eu quero... Como que eu vou fazer esse molde? Aí eu vou mostrar aqui pra você, ó. Cenário quando você não tem impressora. Vamos mudar aqui. Quando você não tem impressora, tá? Quando você não tem impressora, existem duas formas. Ou você vai... A gente coloca assim, né? Duas opções, na verdade, que você vai ter que ter. Primeira coisa que você tem que analisar, se você vai querer ter esse investimento inicial. Ah, Tica, eu vou querer comprar agora uma impressora, eu preciso comprar uma impressora... Vamos falar assim, você tem dinheiro para você investir numa impressora agora? Ah, eu tenho dinheiro para me investir, eu quero comprar parcelado, né? Eu não sei. Eu quero comprar a minha impressora. Às vezes essa é a sua opinião, é a sua vontade, tudo bem. Você tem dinheiro para comprar a sua impressora agora? Tenho. Ótimo. Então você compra a sua impressora e eu vou te falar algumas opções de impressoras daqui a pouco, tá? Que é mais, o pessoal da papelaria personalizada usa mais e tem algumas novidades também, que isso aí é bem legal, que eu quero trazer para você, tá? Então, beleza. Então, tenho dinheiro para comprar impressora, então bora fazer esse investimento, vamos comprar impressora. Quando eu não tenho dinheiro para comprar impressora, aqui, ó, vamos aqui escolher um modelo. Deixa eu só colocar aqui. Escolher, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quando você não tem
dinheiro para comprar a sua impressora, existem duas alternativas que você pode estar fazendo, tá? Oi, Luciana, bem-vinda, minha latica, tudo bem? Quando você não tem dinheiro para você comprar a sua impressora, você vai ter duas opções. Ou você vai terceirizar essa sua impressão em uma gráfica, tá? Ou você vai terceirizar essa sua impressão em uma gráfica, ou você vai estar fazendo parceria com alguém próximo da sua casa que tem uma impressora disponível para estar você ajudando e você tá utilizando essa ferramenta, tá? Então, você pode fazer essas duas coisas. Ou você vai numa gráfica rápida, ó, gráfica rápida. Você pode ir numa lan house, fazer a impressão também, tá? Você pode ir numa papelaria e você vai imprimir uma folha, duas no máximo, que você vai levar um molde pronto, tá? Agora, você não tem essa opção aqui, você vai procurar alguém perto de você que tenha impressora que pode fazer você tá utilizando, tá? Alguém próximo a você na sua residência, tá bom? Então aqui colocamos 3 cenários que você pode estar utilizando para você estar fazendo os seus projetos. Então aqui, vamos revisar. Cenário quando você tem uma máquina de corte. Preciso de fazer um topo de bolo somente com o nome, tá? Preciso comprar uma impressora? Não. Se você não quiser, não tem problema. Mas você pode vir e você, quando tiver elementos impressos, você precisa imprimir esses elementos e você precisa, né, mandar numa gráfica rápida e você vai entrar aqui, ó. Quando você não tem impressora, eu vou até tirar comprar aqui, a palavra comprar. Só preciso de impressora, sim ou não, tá? Então aqui, preciso de impressora sim, aí você vai nesse cenário aqui quando você não tem impressora. Ou você escolhe o modelo, no caso, se você tiver dinheiro, ou você vai e terceiriza, tá? Aqui, ó, a gente entra na parte da terceirização. Tá bom? Entramos aqui, ó, na terceirização. Terceirização. Joia? Quando você não tem impressora, você entra na terceirização. Ok? Enquanto você não tem máquina de corte, eu preciso de uma impressora? Precisa, tá? Beleza, então vamos conversar sobre os modelos, tá? Então é isso que a gente precisa definir, essa questão de modelos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu fiz eu separei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Cadê meu arquivo? Deixa eu achar o meu arquivo aqui. Tá? Alguns tipos de impressoras que eu quero estar mostrando para você, que eu acho que é interessante, você que está entrando nesse mundo da papelaria personalizada, ou se você está entrando nesse mundo de topo de bolo, desse universo de topo de bolo aqui no nosso podcast, qual é a melhor impressora para fazer topo de bolo, para fazer conseguir ter a sua renda extra, trabalhar dentro da sua casa, tá? Realmente é um investimento interessante, mas lembra bem, Tica, entre impressora e máquina de corte. Eu vou até mudar aqui a minha câmera para mostrar bem isso aqui para você. Entre impressora e máquina de corte, qual que você recomenda, Tica? Eu recomendo máquina de corte. Tudo bem? Por quê? Porque a impressora, gente, ó, como a gente falou aqui, a impressora eu consigo fazer a terceirização. Eu vou nesse cenário, tá? Então, se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu vejo alguém próximo a mim ou eu vou terceirizar numa gráfica, numa lan house, em algum lugar, tá? Então, esse é o cenário quando você não tem impressora, tá bom?
Agora, máquina de corte não, a máquina de corte ela vai me acelerar. Se, por exemplo, eu vou fazer um topo de bolo que não tem nada para imprimir de desenho, de figurinha, de Mickey, de Minnie, de Frozen, eu não preciso de impressora, só que a minha máquina de corte já me resolve, sem contar que vai me acelerar demais o meu processo de aprendizado. Tudo bem? Então, eu prefiro que você vá para a máquina de corte ao invés da impressora. Mas, nosso tema aqui é impressora. E, por esse motivo, eu vou te mostrar algumas opções, tá bom? Existem dois tipos de impressora, três na verdade. Existem as impressoras tanque de jato de tinta, que é essa impressora aqui, que eu tô mostrando para vocês, tá? Essa impressora aqui, que é a impressora tanque de tinta, tá? Não vou falar marca, porque marca existe milhões no mercado, mas aqui umas que eu posso falar, que eu conheço e que tenho, inclusive, são da marca HP e Epson, tá? Então, essas marcas que eu tenho e eu posso falar para vocês. Se você me pedir sentar comigo num café e quer conversar, Tica, me fala aí uma melhor impressora para mim estar começando agora a ter minha renda extra dentro de casa, eu quero ter o meu dinheirinho, eu quero aprender uma profissão, eu quero fazer topos de bolo na minha casa do zero, eu quero investir, me fala. Vamos sentar, vamos tomar um café, me fala o que você acha melhor, eu vou sugerir para você as marcas que eu uso, que é a HP e a Epson. E vou falar sobre as duas, inclusive, também, qual que é a melhor, tá? E eu posso garantir para você que aí, dependendo da sua opinião, também você pode estar trocando figurinha comigo também, tudo bem? Então, nesse caso aqui, especificamente nesse caso, eu vou falar para você assim, ó, existem as impressoras jato de tinta. Eu não sei se você você conhece esse tipo de impressora. Esse tipo de impressora aqui, ela tem um cartuchinho piquetuchinho assim, sabe? Não sei se você já viu. E aí você pega esse cartucho, você pode até, como que fala, recarregar esse cartucho. Na maioria das cidades tem essas empresas que recarregam o cartucho, você manda lá. Na minha época que eu tava, eu tenho até uma dessa daqui também, na época que eu tava usando ela sem comprar as outras duas que eu tenho, a recarga, se eu não me engano, era R$50, R$40. Fala aí pra mim qual que é o valor da recarga na sua cidade, pra gente ter mais ou menos uma noção de valores, né? Nós estamos aqui a todo o Brasil, tá? Então é essa ideia que a gente tem que disseminar e trocar também essas figurinhas que eu acho bem legal. Essa impressora, gente, eu não recomendo para você trabalhar com papelaria personalizada e com topos de bolo. Por que que eu trouxe essa impressora aqui para você? Porque ela gasta muita tinta. Porque o tubinho dela é de 25 ml, de 20 ml. Então, assim, é muita pouca tinta para o tanto de trabalho que a gente vai estar imprimindo. Independente se é molde ou se independente se é personagens. Porque quando você vai imprimir um personagem, vamos supor, você vai imprimir lá um dinossauro. Esse dinossauro, quando você vai imprimir, tem que ser num papel fotográfico, tem que ser com uma alta qualidade de impressão. Tá? Então, a partir do momento com que você começa a mexer com essa impressora, opa, o custo ele eleva. Então, por que eu trouxe essa marca? Para você já entender que esse modelo aqui de impressora jato de tinta não é interessante você ter. Ah lá, a Lu é minha aluna, tá? Ela é minha latica. E ela falou o seguinte, ó, a minha impressora é cartucho, no caso deve ser essa daqui, custa R$30 a recarga. Não tenho outra, Tica, e agora? Quer começar com ela? Começa, mas você já fica ciente que você vai ter um alto custo de impressão, tudo bem? E eu vou mostrar pra você por que depois, na hora que a gente entrar na especificação técnica da tanque de tinta. É tantos nomes parecidos, mas é interessante você já se ambientar com relação a esses nomes. Jato de tinta é essa daqui, tá bom? Que tem os cartuchinhos pequenininhos. Aqui na minha cidade estava R$50 a recarga, lá na cidade da Luciana tá 30. Ótimo, maravilhoso. Agora, existe uma outra alternativa para você, que são as tanque de tinta, tá? Tanque de tinta é isso daqui, ó. Esses tanques aqui é um tanque mesmo.
tá? Você compra esses tanques e você mesma abastece a tinta dentro da sua impressora, tá bom? Essa é a ideia, você mesma abastecer a tinta da sua impressora comprando apenas o seu tanque de tinta. Você pode até observar, ó, nessa foto aqui, ó, uma pessoa tá fazendo a recarga. Quando acaba o tanque, você vai lá e preenche. Essa impressora se chama tanque de tinta. Algumas impressoras têm o seu tanque de tinta na parte externa. Outras impressoras têm o seu tanque de tinta dentro da própria impressora. E tá tudo bem. O que vai mudar é marca, é preço, é valor, tá? Isso daí é o que vai mudar. Ó, essa daqui, o tanque dela é externo. Tá vendo? E é assim que a gente recarrega ela. Tá bom? Joia? Então, isso se chama tanque de tinta, tá? E essa daqui é uma das impressoras que eu recomendo para você estar adquirindo. Independente de marca, Epson, HP, o que for aí mais barato na Canon, também temos Canon, tá? O que for mais barato para você, tá? Então, fica a seu critério. Mas eu vou trazer algumas opções aqui do que eu tenho, porque eu vou falar para você, não adianta eu vir falar assim para você, ó, a melhor impressora do mercado é a tal, e eu nunca mexi com ela. Não posso fazer isso. Eu vou falar para você a que eu tenho, a marca que eu tenho, e vou falar para você a minha experiência. Eu acho que é mais válido do que você vir ficar e agora qual impressora eu compro. Tanto que eu até recomendo para as minhas alunas. Eu vou te recomendar a que eu tenho, porque essa que eu tenho eu me dou super bem, ela nunca me deu problemas sérios. Tá? Então, assim, ela tem um custo-benefício muito bom e eu acho que vale a pena você estar adquirindo a sua impressora assim. Mas no final eu te mostro as opções de compra que nós temos também, tá? Impressora laser. Essa impressora laser também a gente consegue estar fazendo a impressão dos nossos topos de bolo em impressoras lasers coloridas. Tica! Essa impressora é a melhor impressora? Olha, gente, existe uma relação custo de impressora, custo de insumo da impressora, ou seja, tinta. Nesse caso, não é tinta, é toner, tá? Então, você tem, na minha impressora, que eu tenho aqui em casa, na minha laser, ela vai 4 toners. Então, aqueles toners compridos assim, sabe? E ela vai imprimindo ali dentro. Eu falo para você o seguinte, toner, impressora laser, é uma impressora mais cara com relação a custo de impressão, tá? Então, e não é todas as folhas que é legal, ela imprime legal também. Então, por exemplo, tá? Eu tenho um tipo de papel que é o papel glossy, que é o papel fotográfico que eu recomendo para você fazer topo de bolo quando é elementos impressos. Por exemplo, eu vou imprimir uma galinha pintadinha, tá? Eu vou imprimir uma galinha pintadinha. Aí na minha galinha pintadinha, eu quero que essa opção para mim tá fazendo... Nessa galinha pintadinha, eu quero ter a opção de imprimir ela. Eu vou falar para você, imprime num papel fotográfico glossy, que é a marca do papel fotográfico. Por quê? Porque o papel fotográfico glossy, em contato com o chantilly, não vai manchar o seu papel. Já se for outros tipos de papéis, que não é a prova d'água, você corre uma grande probabilidade da confeiteira, ou você mesma, ou a mãe que está encomendando o seu topo de bolo, encostar o chantilly no papel e estragar o seu topo de bolo. Tá? E tem N cenários, tá? Tem N coisas. Claro, você faz todos os seus topos de bolo Tica com gloss? Não! Mas depende da técnica que eu estou utilizando. Por exemplo, eu fiz um topo de bolo de Páscoa semana passada e eu utilizei um papel que não era fotográfico e ele ia sim em contato com o chantilly, mas eu utilizei uma técnica que eu queria fazer um sombreamento e no papel gloss eu não conseguia fazer isso. Então, gente, existe N situações, existe N problemas, existe N ocasiões que você pode estar usando aquele determinado tipo de papel ou não. Depende da arte do que você está fazendo, depende qual a finalidade que você quer para estar oferecendo aquele projeto daquele topo de bolo. E aí existe N tipo de impressoras também, e tá tudo bem, tá bom?
Então, vamos lá. Estou aqui com a impressora laser, tá? E agora, Tica, essa impressora você recomenda? Ela é a melhor? Para papel fotográfico glossy, não. Para papel fotográfico glossy, não. Ela não é legal. O pigmento não pega muito bem no papel, imprime, mas não fica uma coisa assim muito viva, muito legal. Então, assim, Tica, você recomenda essa impressora? Não. Eu recomendo uma coisa mais barata, tanto de impressora quanto de recarga, que é a impressora tanque de tinta. Dentro da impressora tanque de tinta, nós temos N opções para você estar comprando também. Você pode, como eu falei, pesquisar em vários tipos de marcas de impressora, tá? Mas uma que eu tenho, que eu posso falar apenas daquela que eu tenho, não vou falar para você de outra marca, é as impressoras da Epson. Hoje, antes de fazer esse podcast, eu fui verificar como que tava as marcas, porque, gente, marca é que não... Tá, vou responder essa pergunta. Quando eu fui entrar aqui no site, isso daqui, gente, é que nem celular. Impressora é que nem celular. Toda vez muda, toda vez coloca uma outra. Bem-vinda, Nina! Toda vez é alguma coisa diferente, tá? Então, assim, é que nem celular. Todo ano troca, impressora também, todo ano troca. Aí eu já vi aqui uma observação que me levantou um ponto de interrogação, ó. Lançamos a 7ª geração de EcoTank. E aí lançou mais 3 modelos. Você consegue entender? Não tem como a gente acompanhar. Por exemplo, eu tenho a Epson L810. L810. É a que eu tenho aqui. Quando eu comprei, ela era o auge. Mas eu comprei faz 7 anos atrás. 6 anos atrás. Então, ela tá me servindo muito bem, não tem por que trocar, gente. Pelo amor de Deus, não precisa ficar trocando impressora que nem troca de celular quase todo ano, a cada 2 anos. Não é verdade? Então, a minha L810 da Epson tá ótima. Mandei ela para manutenção uma vez, quero mandar mês que vem para me dar uma como que fala? Uma manutenção preventiva nela, sabe? Mas somente isso, tá? Aí eu quero falar pra você o seguinte, a Luciana ali falou pra mim o seguinte, ó, ela falou assim, disseram que a impressora que o preto não fica bom, que tem impressora que o preto não fica bom, é verdade? É verdade, Luciana, mas existe um porém, não é que é problema da impressora, o problema é do papel, tá? E esse papel que você está falando, que a impressora não fica bem no preto, é o papel offset, tá? Gente, papel offset é aquele papel como se fosse um sulfite mesmo, sabe? Aquele sulfite que a gente tem. É offset também. Só que o offset que a gente leva no material escolar dos nossos filhos lá, é um papel fininho, 75 gramas, tá? O papel offset que nós vamos utilizar para fazer o nosso topo de bolo, ele é 180 gramas. É só isso a diferença, mas o tipo do papel é o mesmo. É offset igual, tá? Então, essa é a diferença. Então, o papel offset na impressora tanque de tinta, que é essa impressora que a gente está olhando aqui agora na tela, no pigmentos fortes, ela não fica um acabamento muito legal, tá? Então, Tica, e agora? Como que eu faço para me imprimir o Mickey? Eu quero imprimir o Mickey. Imprime no papel fotográfico. Resolvido o problema. O papel vai pigmentar, vai puxar bem a tinta e vai ficar lindo. Perfeito, tá bom? Essa é o problema que a gente resolve, tá? Tá, Lu? Então, aqui, ó, nós temos já estamos na 7ª geração, gente, de impressora
tanque de tinta, para você ver que a minha impressora, se eu comprei há 6 anos atrás, então eu comprei uma das primeiras gerações da EcoTank, então muita coisa evoluiu de lá para cá, tanto que a minha impressora não tem Wi-Fi, tá? Minha impressora ela não tem Wi-Fi, ela somente é a impressão por cabo, cabeamento mesmo, tá bom? E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós temos também outro tipo de impressão, tá? Quando eu cliquei aqui, ó, no site da Epson para me conhecer essa 7ª geração de impressoras, impressoras tanque de tinta, me veio 2 opções de impressoras, tá? Que é a L4260, porque se eu falar para você assim, ó, Luciana, Aline, tá? Entra agora, a Aline quer comprar uma impressora igual a da Tica, não tem para vender, porque ela já saiu de linha. A L810 você só compra usada. É muito difícil você achar a impressora que eu uso aqui, uma impressora nova, tá? Não tem para comprar. Você vai comprar as que estão agora na 7ª geração, que é, na 7ª geração nós temos a L4260, que é essa impressora aqui, tá? Ela é multifuncional, então o que é multifuncional? Ela imprime, ela tira cópia, ela escaneia, tudo dentro de um só equipamento, tá? Ela é tanque de tinta, EcoTank. O que eu falei que é EcoTank? Aqui, ó, ela é EcoTank, tá? Tem esse tanque aqui no que a gente pode estar colocando a tinta aqui. E essa tinta ela é mais barata do que se a gente fosse comprar os cartuchinhos, recarregar os cartuchinhos, tá bom? E nós temos aqui também, ó, ela é colorida, duplex. O que é duplex? Quando a impressora mesmo pega e imprime frente e verso. Gente, frente e verso para topo de bolo, eu acho que não, eu não uso, tá? Pode ser que você use, você tenha uma outra técnica, você goste. Frente e verso eu não uso. Eu imprimo depois o verso. É mais fácil, tá? Do que você ter que vir imprimir certinho do outro lado ali. Não vai ficar muito certo. Então eu prefiro, quando eu mexo com verso, eu mesma imprimo uma outra parte invertida e colo atrás. Mas, na maioria das vezes eu não faço com verso. Mas aqui ela imprime frente e verso. Então, pra mim, essa função eu não preciso, tá? Eu não preciso dessa função. Wi-Fi. Ah, gente, de vez em quando a gente quer imprimir alguma coisa direto do celular, ao invés de mandar pro computador, é legal ter essa função, tá? A minha laser, ela é Wi-Fi. Então, eu preciso imprimir alguma coisa que não é relacionada a topo de bolo, eu imprimo no Wi-Fi tranquilamente. E aqui, esse é o valor que vocês estão vendo aqui, direto no site da Epson, ó, referente a essa impressora L4260. Existe aqui também um outro tipo de impressora, tá? Que é também multifuncional, também é tanque de tinta, EcoTank, tá? Olha lá, ó, também é EcoTank, tá? Só que existe 2 tipos de EcoTank da Epson, com 4 EcoTank, tá? Então, vai ter o azul, o rosa, o preto e o amarelo. E tem a de 6 tanque, tá? A minha é com 6 tanque, que além dessas 4 cores, é o azul mais escuro e o rosa mais claro, tá? Porque, Tica, a qualidade da impressão ela fica mais viva. A única diferença é essa, a qualidade da impressão ela fica mais viva, fica mais bonita, tá? Então, assim, somente essa diferença. Tica, mas a de 4 tanque não resolve a minha vida? Resolve, amiga, vai com a fé que você vai comprar e vai ser feliz com ela, tá? Tranquilamente, fica na paz, tá bom? Então, ó, você vai fazer lá, imprimir colorida, com Wi-Fi, isso daí é só para você imprimir outras coisas que você quer também, tá? Só que essa aqui, ela não imprime frente e verso. Mas, Tica, você precisa que imprima frente e verso? Não. Então, se fosse para mim comprar uma impressora hoje, se eu tivesse começando a fazer topo de bolo hoje, se eu quisesse começar a fazer topo de bolo na minha casa hoje, e se eu quisesse começar a comprar uma impressora hoje, para me investir em topo de bolo, eu compraria essa aqui, a 3250.
Por quê? Porque eu conheço a marca, sei que ela não dá muita manutenção, pelo menos na que eu tenho não me deu muita manutenção, e o custo-benefício dela paga. Por quê? Olha só, eu quero que você observe isso daqui, ó, que eu vou trazer de informação para você. É muito bom você descer lá embaixo e você ler essa informação aqui, ó. Imprime de 4.500 páginas preto e 7.500 páginas coloridas, com 4 tanques de tinta, que é as 4 cores que ela tem. Gente, 7.500 páginas é muita página, é muito topo de bolo. Dá para fazer muita coisa com 4 tanques de tinta, tá? Então, isso daqui é o 80/20 que você precisa para você estar investindo numa impressora, tá bom? Então, eu recomendo para você essa impressora se você estiver começando hoje a estar trabalhando com topo de bolo, porque essa marca é uma marca de confiança, tá? Então, assim, ela imprime muito bem, ó, folhas coloridas, sem contar as outras funções e as outras possibilidades que ela pode estar trazendo também para você. Joia? Gostaram, meus amores? Sobre impressora? Fala aí, Facebook, quem tá comigo? Joga aí nos comentários, quero ver você. Vamos lá, vamos lá. Rogério, Rafael, Douglas, Aline, Luiziane, Damiana, Cosme, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos, viu? Todos bem-vindos, meus amores. E essa é a ideia, tá? A gente tá aqui para proporcionar para vocês o quê? Estratégias para fazer com que você consiga estar trabalhando aí dentro da sua casa, tá? Ter a sua renda extra dentro da sua casa, possibilitando para você também tá fazendo seus próprios topos de bolo para ter uma renda extra, para ajudar na sua renda familiar, ajudar a sua família e fazer com que realmente você consiga tá trabalhando, podendo ter a sua fonte de renda trabalhando dentro da sua casa. Então essa é a ideia principal que a gente traz essas opções aqui para você tá a cada dia melhorando os seus topos de bolo. E lembra, gente, preciso de impressora para fazer topo de bolo? Não. Você pode entrar nesse cenário aqui, que nem eu falei para você. Quando você não tem impressora, você pode fazer a terceirização, levar a sua uma folha, 2 folhas numa gráfica, numa papelaria, numa lan house, numa gráfica rápida, próximo da sua casa e tá fazendo imprimindo os seus projetos, dos seus topos de bolo lá, tá? Então, assim, eu tenho dinheiro, Tica, eu quero comprar, é comodidade para mim, ótimo, então investe, vai fazer bem para você, porque você vai ter mais liberdade. Tá bom? Mas lembre-se sempre, Tica, entre máquina, eu tenho dinheiro para comprar entre a máquina de corte e entre a impressora, qual você recomenda? Máquina de corte. É um pouco mais cara que a impressora? É. Só que vai te ajudar muito mais do que apenas a impressora. Tá bom? Meus amores, alguma pergunta? Obrigada, Selma. Obrigada, meu amor. Claro, Luciana, isso daí é só tempo, tá? Com tempo a gente vai estar se organizando e você vai estar conseguindo atingir os seus objetivos, tá bom? Meus amores, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela participação, tá? Lembra, quinta-feira, no mesmo horário, às 15h15, horário de Brasília, vamos voltar. A gente vai conversar um pouco mais sobre assuntos para estar atualizando você aí com estratégias para você fazer topo de bolo na sua casa do zero. Combinado? Então, anota esse horário aí. Essa semana ainda, quinta-feira, às 15h15, horário de Brasília, estaremos novamente aqui juntinho com você nas 3 plataformas, tá bom? Para estar ajudando você com essas estratégias para você começar a ter sua renda extra aí na sua casa. Combinado? Beijo grande. Se você gostou, dá joinha, dá like, dá muito comentário pra gente continuar bem feliz aqui e trazendo muita novidade para você, tá bom? Beijo grande, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.